Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido o homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes o que o Criador desde o início o fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com uma outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caros irmãos que nos acompanham pela Rede Imaculada de Comunicação. Na primeira leitura, nós ouvimos a leitura mais breve de hoje, mas também os que desejarem podem ler a leitura mais longa, que tem toda uma contextualização do que nós ouvimos. E nessa contextualização que a primeira leitura faz, ela vai comparar a Jerusalém como aquela pessoa que Deus cuida e prepara. E assim nós vamos perceber que toda a liturgia de hoje tem um tom nupcial, onde a Jerusalém é aquela esposa que Deus vai preparando para um dia então se unir a ela. Mas no decurso desta preparação, a Jerusalém é comparada a uma prostituta, que depois de que tudo Deus fez por Jerusalém, ela acaba traindo o Deus Javé, o Deus Iavé, por outros deuses. Caros irmãos, talvez nós devemos nos colocar no lugar de Jerusalém e perceber que muitas vezes, por mais estranho que pareça, nós também somos essa prostituta. Porque Deus prepara, Deus se importa, Deus cuida a cada um e nós o traímos. Nós o abandonamos para seguir outros deuses. E como em nosso tempo, como em nossos dias, há vários deuses que se colocam e que se apresentam à nossa frente. Ainda é importante nós percebermos nessa leitura que nós ouvimos de onde nós saímos. Porque nessa leitura que nós ouvimos, Deus vai dizer que desde o começo, desde o princípio, Ele cuida, Ele vai preparando, Ele vai se importando e nós nos esquecemos de todo esse passado para seguir outras coisas e outras pessoas. É importante sempre nós olharmos para a nossa história,
De onde saímos? De onde viemos? Qual nossa história? Qual o alicerce de nossa fé? Porque senão facilmente abandonamos tudo. Abandonamos a aliança com Deus, abandonamos o amor, abandonamos tudo para seguir uma ilusão. Sim, para seguir uma ilusão. E o evangelho que nós ouvimos trata de um tema tão antigo, mas tão atual para a nossa sociedade. Não pensem que o divórcio é um tema que surge agora, que é próprio do nosso século XXI. Não. Já Jesus teve que trabalhar com esse tema, já Jesus foi questionado sobre isso. E desde Jesus, até muito antes de Jesus, desde a criação, a nossa igreja prega e continuará pregando que o matrimônio é indissolúvel, que é obra de Deus, que Deus quis assim, que é um dom, que é uma vocação. Mas nesse evangelho, para mim, um ponto é fundamental e é de suma importância. Por que muitas vezes acontecem os divórcios, acontece a separação, acontece as mazelas dentro da família? Muitas vezes isso acontece, nas palavras do evangelho, por causa da dureza de nosso coração. Sim, a dureza de nosso coração que não aceita o perdão, a dureza de nosso coração que não sabe perdoar, a dureza de nosso coração que não sabe acolher. E um coração duro, um coração insensível, ele leva muitas vezes para um divórcio, para uma separação. Caros irmãos e irmãs que nos acompanham, que possamos ter um coração sensível aos sinais de Deus, que possamos ter um coração atento ao que Deus comunica em nossas famílias, que as nossas famílias não sejam causa de separação, causa de contenda, por causa da dureza de nosso coração. Um coração aberto ao amor sabe acolher. Um coração aberto ao amor sabe perdoar. Um coração aberto ao amor sabe educar. Nas palavras de São Paulo, o amor suporta tudo, o amor crê tudo, o amor jamais acabará. O amor jamais acabará. Numa relação matrimonial, talvez e jamais o amor acaba. Talvez e em muitos casos o amor se esmorece, o amor vai se sumindo, mas não acaba. O amor entre os casais e também na nossa relação com Deus deve ser cultivado. Se dentro das famílias não se cultiva o amor, também estamos endurecendo o nosso coração. E assim, facilmente, haverá desunião, haverá divórcios. Por isso, caros irmãos, que em nossa sociedade, em nossos dias, há muitos divórcios, há muitas desunião. Claro que há casos específicos, claro que a gente entende tudo isso, mas em muitos casos, em muitas situações, se o nosso coração não estivesse tão duro, tão fechado, tão ressequido, muitos matrimônios conseguiriam ser salvos pelo amor que é cultivado. Se não cultivarmos o amor em nossas famílias, as famílias estão condenadas ao fracasso. E o amor, quem é esse amor? O amor, por excelência, é Deus. Que possamos cultivar a Deus em nossas famílias. Assim, será mais fácil levarmos a nossa missão adiante. Pois quem não cultiva o amor, quem não cultiva Deus,
nas famílias, a vida, a missão se torna muito mais difícil. Que possamos ter um coração de carne e que o nosso coração não resseque em meio à nossa sociedade.